Pronto. Boa noite, cursistas, né, do curso de licenciatura em Física da Unidade Acadêmica de Educação à Distância. Então, a nossa disciplina, né, de Introdução à Astronomia vai promover agora uma conversa com vocês, né, isso com o título de Webinário, conhecendo um pouco mais sobre a astronomia com o professor Antônio Carlos Miranda, tá certo? Sejam todos bem-vindos. Como a gente tem alunos que estão iniciando a jornada acadêmica no segundo período agora, né, da nossa instituição, eu fiz um breve resumo aqui para vocês conhecerem um pouco sobre o professor, tá certo? O professor Antônio Carlos Miranda, ele é vinculado ao Departamento de Física da UFRPE, ele faz parte da coordenação do curso de licenciatura em Física da Unidade Acadêmica de Educação à Distância, é coordenador do programa Desvendando o Céu Astral, Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, tem experiência na área de astronomia, com ênfase em astrofísica estelar, atua principalmente nos seguintes temas: ensino de ciência, ensino de física, ensino de astronomia, extensão universitária e divulgação científica e popularização da ciência. Espero que vocês aproveitem bastante esse momento, tá certo? Que a gente está compartilhando com vocês. A programação está estipulado que a gente vai ter agora um momento com o professor, no final a gente vai ter um momento de perguntas, então você disponibiliza lá no chat seu nome, diga qual é o polo, para a gente ficar também sabendo de onde você está participando, e a pergunta, tá certo? No final a gente vai dar esse espaço para as perguntas. Agora com o professor Miranda. Gente, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria dizer a vocês que essa disciplina de introdução à astronomia e várias outras que vocês vivenciaram no curso que tem conteúdo de astronomia, ela é uma disciplina que não tem no curso de licenciatura da Universidade Federal de Pernambuco, não tem no curso presencial da Rural, não tem no curso da Universidade Católica, e ela tem apenas uma disciplina de astronomia no Instituto Federal no campus de Pesqueira, inclusive sou eu que ministro, como convidado. Então, o curso da EAD, ela tem 4 disciplinas de astronomia, que é Mecânica Celeste, Introdução à Astronomia, Introdução à Cosmologia e Tópicos de Formação Estelar. Então, o nosso curso de licenciatura em Física da EAD, ele tem esse algo mais que permite os professores e as professoras militarem na educação nessa área, que é uma área que é importante para a formação das ciências em geral. Tá? Essa área da astronomia, ela na LDB, ela não é um conteúdo obrigatório na formação básica, mas a LDB chama de conteúdo transversal. Qualquer professor, qualquer professora de quinta série da fase da Lua, da norte, sul, leste, oeste, qualquer professor de ensino médio da aula de lei da gravitação, lei de Kepler, e por aí vai. E nós, professores do ensino básico, que eu fui minha vida toda, às vezes nós pulamos ou fazemos um trabalhinho de feira de ciências porque a gente fica inseguro. Então, vocês que são da EAD vão ter esse algo mais para levar para as escolas. Então, isso é uma coisa muito importante. Segundo, essas disciplinas de astronomia, elas só estão funcionando de forma bem e organizada por conta da pessoa desse rapaz que está aí, que é o Gilmax José de Lima. Eu fui presenteado pela coordenação e pela direção da EAD com a indicação de Gilmax como tutor. Por quê? Porque o pessoal sabe que eu, de forma um pouco irresponsável, me meti em muita coisa. Eu estou fazendo tanta coisa que eu não sei nem mais o que é que eu faço na minha vida. Então, a EAD disse, nós vamos colocar uma pessoa para fazer o pesado, para carregar o piano, para você não esquecer a data, não esquecer de entrar no site. Vai ser uma pessoa que tem a formação da área, é responsável e é totalmente de confiança. Então,
eu quero aqui de público agradecer ao Gilmarcos, que ele já há várias disciplinas, a disciplina só funciona por causa dele. Então, o Gilmarcos aqui não é um tutor, é um professor que está levando essa disciplina à frente, e eu te agradeço, Gilmarcos, tá? E tomara que você continue comigo, porque Certo. eu estou acompanhando a disciplina porque você está fazendo bem feito, tá? Eu quero também aproveitar, já que nós estamos falando aqui em astronomia para professores e professoras numa área de ciências, fazer um comercial e, ao mesmo tempo, uns esclarecimentos sobre essa especialização que a Rural está lançando. A Rural aprovou um projeto de pós-graduação, uma especialização em ensino de astronomia, e a universidade permitiu que a especialização fosse coordenada pela EAD, então é a Unidade de Educação à Distância que está coordenando, não é o meu departamento de Física, e esse curso de especialização, ele abriu as inscrições, e amanhã, dia 11, ele vai começar as inscrições. Na formatação da especialização, eu sou apenas uma parte. Nós temos uma equipe e nós temos o limite das normas da universidade, da lei, de toda a burocracia. Na proposta que eu fiz, eu coloquei que estudantes que tivessem no último período da graduação pudessem fazer a inscrição. Porque como o curso vai ter 3 semestres, então você no primeiro semestre, você iria se formar na graduação, e ainda teria mais 2 semestres. Então não teria problema. Eu, em 1978, eu fiz uma especialização em uma especialização em engenharia nuclear, na UFPE, no Departamento de Energia Nuclear. Ora, eu era o 8º período do curso de bacharelado em física, né? Eu fiz primeiro bacharelado só depois que eu fiz licenciatura. E a Federal, que é uma grande universidade, permitia que quem tivesse no último semestre se inscrevesse na especialização. Por quê? Porque quando você fosse terminar a especialização, você já estaria formado. E é uma exigência para a pós-graduação, você tem que ser formado. Mas a Rural não aceitou. Eu acho que a Rural está errada. E acho que tem brecha. Mas as pessoas que estão comigo, formatando o curso, o pessoal do Núcleo Jurídico, Procuradoria, FADURP, e os colegas também da EAD, impediram que eu insistisse, tá? Então, por exemplo, o Enildo, que está muito interessado, de alguma maneira a gente vai ter que pensar no seu caso, porque burocraticamente a universidade não permite. É uma chatice isso, tá tolhendo. Nós temos Fernanda, que é uma monitora do Desvendando, ela está se formando agora, ela se forma em janeiro. Mas não vai poder, porque a universidade exige o diploma amanhã, que é o dia da inscrição. Então, eu acho injusto, mas eu não pude, né? Eu não estou com essa moral toda para peitar a burocracia, tá? Eu também não pude, eu briguei muito para o curso ser gratuito, porque a universidade é pública, e eu defendo isso. Mas tem uma norma do MEC da universidade, que em universidade federal, gratuito, só mestrado e doutorado. Especialização tem que ser pago. Olha, e aí eu fiz de tudo para evitar custos, né? Nós vamos trazer professores de São Paulo, o professor Oscar Matsuura, o professor Roberto Nardi, da Bahia, o professor Olival Freire, da Itália, a professora Nicoleta, e a universidade quer que o curso banque isso. Olha aí, que coisa errada. Eu não posso brigar com o jurídico, né? Então, a gente fez um esforço grande. Primeiramente, a gente fez um orçamento bem pequenininho, botamos o curso para R$ 84,00, né, a mensalidade. Mas depende da universidade, porque a universidade vai subcontratar a FADURP, que é uma OICIP, né, uma organização público-privada, que vai botar os custos dos funcionários em taxa. Então, eu estou amarrado com relação a isso, infelizmente. Mas eu gostaria muito que não só os tutores todos da EAD, como os colaboradores e vocês, estudantes,
que já têm alguma formatura, vale inclusive de tecnólogo, vale tudo, e vocês se inscrevam, porque seria um prazer ter vocês conosco, tá? E é uma pena, mas tomara que o curso funcione bonitinho, que dê tudo certo, ok? Legal. Bom, agora sobre nossa disciplina Introdução à Astronomia. Vocês receberam, e aí eu vou pedir ao Gimax para confirmar comigo, uma tarefa para que vocês começassem a refletir sobre a parte da linha do tempo da astronomia, não foi, Gimax? Eu comecei na primeira semana com a introdução à questão falando um pouquinho sobre Ptolomeu. Tá. E como a gente trabalhou nas outras disciplinas a linha do tempo, como avaliação, aí eu não passei ainda a questão da linha do tempo para eles. Tá bom, ótimo. Mas eu já posso adiantar um pouquinho para eles, mais ou menos, do que se trata? Pode sim. Tá. Então, gente, porque em qualquer área que você for ser professor ou professora, você tem que juntar alguns elementos. O primeiro elemento é o conteúdo. Não dá para você ser um professor de física sem saber conteúdo, né? Outro dia eu estava no debate com os professores da área da educação, que eles acham que o curso de física presencial é um curso muito conteudista, porque os professores do curso presencial são todos doutores, mas todos foram bacharéis, e eles exigem uma quantidade de conteúdo muito densa, e eles preparam os alunos para o mestrado e doutorado para a área de pesquisa pura ou aplicada. Aí o pessoal da educação diz, olha, uma licenciatura em física presencial é para formar professores, não para formar bacharéis e pesquisadores. E aí, os professores da educação dizem assim, é melhor você caprichar na metodologia, na psicologia da aprendizagem e na dinâmica do professor, para o aluno não ficar com medo da disciplina e fugir no vestibular, fugir das exatas. E o pessoal da área de física, também da matemática e química, diz assim, mas espera aí, vai um pedagogo dar uma aula muito bonita, coloca um filme, coloca umas coisas coloridas, muito simpatia, e dá uma aula de eletromagnetismo, e o aluno sai satisfeito prestando atenção à aula. Depois o aluno vai fazer um concurso e alguém diz, coloque aí uma equação de Maxwell. Ele não sabe nem quem é Maxwell. Então, gente, o conteúdo é o primeiro elemento, tá, para a formação de professor de física. Porém, os conteudistas, eles olham apenas o conteúdo. A gente sabe disso, que tem professor que é muito bom, mas didaticamente é terrível. E psicologicamente é horrível, é um carrasco, só pensa em reprovar. Ideologicamente é horrível, porque ele acha que o professor bom é o que reprova mais. Então, o conteúdo é o principal elemento, mas não é o único. É como você vai dizer, não, o ar que eu respiro é a coisa mais importante, é verdade. Mas sem água você não vive, sem alimento você não vive, sem dormir você não vive, sem uma relação psicológica harmônica você também não vive. Então, tem o principal, mas os complementos são importantes, tá? Então, o conteúdo é o principal, mas tem outros ingredientes que permitem que uma aula de física contagie os estudantes e eles curtam a disciplina, queiram estudar aquela disciplina, porque a motivação é tudo. Então, nós temos, por exemplo, a parte de laboratório. Um bom laboratório, ele complementa o seu aprendizado do conteúdo e deixa você com habilidades de construir e sentir que aquele experimento foi você quem fez. Mas tem que ser um bom laboratório. Não pode ser um laboratório super tecnológico, cheio de botão eletrônico, que você fique com medo até de apertar o botão para não queimar nada. Então, o laboratório é importante, mas alto lá. Tem que saber a construção, né, daquele conhecimento com a participação do aluno. Existem outros e outros elementos. Eu também sou daqueles que, depois de 40 anos de ensino, eu me converti para o lado lúdico da educação. Então, eu acho, por exemplo, que colocar arte,
colocar estética, colocar coisas agradáveis, interessantes, aquilo que o pessoal está chamando de não formal. Isso ajuda muito, tá? Agora, tudo na sua dosagem específica, tudo no momento específico, mas tudo a serviço da transmissão do conhecimento com conteúdo. Não podemos esquecer conteúdo. E tem um outro elemento muito importante na aprendizagem, que é super importante, que é a história. Ora, o matemático, químico, físico e outras áreas que não conhecem a evolução histórica daquele conteúdo, ele é só um fazedor de fórmula ou apertador de botão de laboratório. Tudo tem um contexto histórico. Tudo. Então, é nesse sentido que o começo da disciplina de introdução à astronomia, a gente pede para você fazer uma passagem histórica, uma varredura histórica, neste caso, focando mais na história cronológica e menos no conteúdo. Eu digo menos no conteúdo, não quero ser contraditório com o que eu falei antes, né? Porque a tarefa é uma passagem da história. Os conteúdos, depois nós vamos ver separadamente, cada um deles, focando mais no conteúdo. Então, tem que ver como você aborda cada coisa. Então, nesse sentido, nós passamos uma tarefa que o Gil Marcos depois vai apresentar para vocês, né? Mas quem já fez curso comigo em alguma outra disciplina e em algum outro contexto, vê que todas as disciplinas que eu abordo, meu primeiro tópico é construir uma linha do tempo, né? Neste caso, esta linha do tempo, ela, como eu falei, não exige exatamente os conteúdos, ela vai exigir que você tenha uma noção de como as coisas começaram, como elas evoluíram, para a gente também colocar que a ciência atual, ela é uma construção histórica da humanidade, né? E ela é distribuída em todos os lugares do planeta. Não veio só da Europa, não veio só da China, não veio só dos Estados Unidos, ela veio de todos os locais. E que, em princípio, as descobertas científicas, elas não necessitariam ter a tal da lei da patente, né? Você quer usar um conhecimento na área de um remédio, por exemplo, você tem que pagar royalty para quem desenvolveu. Isso é o fruto de uma sociedade capitalista, economicista, que visa muito o lucro. Estão me ouvindo? Ah, tá. Tudo bem, porque o meu caiu aqui um pouquinho. Então, nós colocamos uma linha do tempo para você procurar. Pode ser na internet, pode ser em artigos, pode ser em livros. Mas, se eu não me engano, depois o Gilmarcos me ajuda aí, no final da tarefa da linha do tempo, tem uma bibliografiazinha, não tem? Acho que pelo menos um livro. Senão eu adiciono depois. Tem? Tem algumas referências no final, professor, só não estou... Tá bom, tudo bem. Tá bom. Então, olha só. Você, por exemplo, você tem isso na sua cabeça, ou já leu, ou já fez algum tipo de pesquisa, ou viu alguma aula, alguma palestra sobre o berço da astronomia no mundo? Então, antes, eu diria que a astronomia no mundo começou na Grécia. Por quê? Porque a Grécia, ela é a referência histórica de todos nós, né? Os gregos, Platão, Aristóteles, Cláudio Ptolomeu e por aí vai. Então, os gregos eram tudo, né? Mas, quando a gente tem a oportunidade de fazer esse tipo de trabalho de pesquisa, a gente vai ver que não é bem assim. A Grécia é o meio do caminho, tá? A Grécia foi um pouco antes da Europa, depois a Europa deu aquele boom de grandes desenvolvimentos de todas as ciências, e depois um pouco a Europa e mais os Estados Unidos, basicamente, e atualmente Estados Unidos, China e Japão, né? Estão dividindo um pouco essa contribuição mais acelerada. Mas antes da Grécia, nós tivemos várias civilizações que são tidas como berço do conhecimento da ciência organizada. Então, que é o que os historiadores colocam e os arqueólogos colocam, que você tem os povos da região chamada Mesopotâmia. Ali é carimbado pela arqueologia como o berço da astronomia do planeta Terra. Em paralelo tem a China, que sempre foi um país
milenar de grandes descobertas, um pouco longe da civilização europeia, por isso que não se tinha muitos informes, né? Se tinha também os chamados povos nórdicos, tinha uma grande contribuição dos egípcios também, um grande desenvolvimento, principalmente da astronomia, por causa do rio Nilo, da navegação, né? E também, aqui na nossa região, os povos pré-colombianos, astecas, incas e maias. Todos eles foram muito, muito, muito antes do zero da era cristã. Mas a arqueologia carimba como as primeiras referências com datação os povos da Mesopotâmia. Sim, antes eu quero fazer um parêntese. Quando a gente diz que os arqueólogos e os historiadores colocam o berço da astronomia, esses povos que eu citei, a astronomia e outras ciências, inclusive matemática e agronomia e tudo mais, medicina, essas ciências são aquelas que nós temos registros achados pelos arqueólogos, feito datação, e os historiadores completam um quebra-cabeça para dizer que ali foi de uma civilização que existiu. Porém, todos eles, os historiadores e os arqueólogos, eles colocam que antes desses registros, os povos primitivos, os chamados homens da caverna, esses povos também desenvolveram um conhecimento. Os povos antigos descobriram fogo, os povos antigos descobriram armas de caça, os povos antigos viram cair cometa, viram eclipses, e esses povos antigos, como eles eram nômades, eles não se fixavam no lugar para acumular material, e eles não tinham desenvolvido escrita. Então, eles desenhavam com arte rupestre. Hoje, a arqueologia consegue descobrir em algumas cavernas, em alguns locais, pedras espalhadas por todo o globo terrestre, representações de caça, de vida social e de fenômenos astronômicos. Então, não é que, quando eu estou dizendo que os egípcios, os mesopotâmios, eles são o berço, é o berço da ciência que tem um registro sistemático e guardado num único local, porque esses povos deixaram de ser nômades. Então, aí é dado uma espécie de carimbo de marco zero, mas sem esquecer que esses povos já traziam uma herança através da oralidade, as pessoas falavam, e da experiência cotidiana, empírica, de povos ancestrais desses outros povos, na época que esses outros povos eram nômades. Então, não vamos esquecer que tudo começou com os primeiros homens e mulheres da civilização. Isso é muito espalhado, muito fragmentado. Para você resgatar tudo isso, você tem que mergulhar na arqueologia e na história da ciência, né? No Brasil tem a Associação Brasileira de História da Ciência, que é uma entidade poderosíssima, que tem gente que pesquisa essa parte antiga, né? Principalmente o pessoal da linha de pesquisa chamado etnoastronomia, né? No caso, etnociência, né? Tem etnomatemática, etno tudo. Mas a etnoastronomia é dos povos tradicionais, aborígenes, indígenas e tudo mais. Mas a nossa linha do tempo, nós não queremos ir tanto, porque é muito profundo, seria um bom trabalho de pesquisa de pós-graduação. Nós começamos nos povos antigos. E aí, nessa linha do tempo, a gente diz, pesquise a contribuição dos povos da Mesopotâmia, do Egito, da China e outros. Outros que você pode procurar os povos árabes, os hindus, os pré-colombianos, né? Mas para não ficar muito grande, a gente botou Mesopotâmia, Egito e China, tá? E aí vocês vão pesquisar, uma das referências que a gente deixou, tem a contribuição dos povos da China, do Egito e da Mesopotâmia. Os povos da Mesopotâmia, que é toda aquela região onde tem o Irã, o Iraque, eles dominaram a civilização antes da Grécia e antes da Europa, muito antes, 4.000 anos antes, durante cerca de 3.000 anos, foi mais ou menos de 7.000 anos antes de Cristo até 3.000 anos antes de Cristo, esses povos, eles desenvolveram muita coisa. Alguém botou os babilônios? Sim, a Babilônia é um dos exemplos mais fortes, né? Várias cidades, mas a Babilônia era como se fosse a Harvard, né? Era um centro
de estudos. E esses povos desenvolveram a matemática, desenvolveram o logaritmo, desenvolveram a trigonometria, tudo por quê? Porque eles viam a Lua girar, eles viam o Sol girar, achando eles que a Terra era o centro de tudo, era o modelo geocêntrico. E eles desenvolveram os 12 signos do zodíaco. Eles batizaram a trajetória do Sol, chamada eclíptica, e eles criaram a semana, porque eles eram povos politeístas, e eles viam no céu 7 deuses, a Lua, o Sol e os 5 planetas que a gente vê a olho nu, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A olho nu você só vê esses. Com o Sol e a Lua, eles formaram os 7 deuses. E eles criaram a hora e o minuto, e criaram o dia de 24 horas. Então, cada dia eles adoravam um deus. Então, o primeiro dia era o deus Sol. Por isso que as outras línguas têm os dias da semana como o nome dos planetas, né? Sunday, né? Monday. Espanhol, francês, italiano, inglês. A única língua que não faz isso é o português, tá? Mas isso eu vou jogar como um desafio para vocês. E esses povos desenvolveram a ciência de tal maneira que quando a civilização, com a economia, com a troca e com as conquistas militares, né, confluíram para a Grécia era o centro mundial de se levar mercadorias para depois ir para a Europa, e a Grécia onde tinha uma força militar, e a Grécia herdou, né, do Egito, da China e principalmente dos povos da Mesopotâmia, todo o conhecimento da matemática, da agronomia e da astronomia. E na Grécia também, por conta disso que atraía sábios do mundo todo, a Grécia conseguiu acumular um conhecimento, guardar em bibliotecas e evoluir mais. Na Grécia apareceu Eratóstenes, apareceu Aristóteles, apareceu Eudóxio, Hiparcos. Então, mas de trabalhos acumulados dos outros povos. Mas como é que eles acumularam o trabalho de outros povos? O egípcio inventou aquele negócio com o papiro. O chinês inventou também uma escrita. E o povo da Mesopotâmia inventou a escrita cuneiforme. Eles foram os primeiros a inventar aquelas tábuas de argila, né, que eles escreviam. E os arqueólogos estão achando bibliotecas gigantescas. Tem uma biblioteca escavada no Iraque que ela tem 5.000 anos. Ela tem 70.000 folhas de argila, né? Como se fosse um tijolo, né? De quase 1 metro de largura, assim, com dados de astronomia. Imagina, tá? Então, tudo isso foi para a Grécia. E a Grécia começou a desenvolver por conta desses povos antigos. Por que eu estou colocando isso e a gente colocou essa linha do tempo? Para você saber que o conhecimento, além de ser acumulado, ele vem desses outros povos, que nós não valorizamos. Nós só valorizamos os europeus e os americanos. Tá? Então, eu peço que vocês deem uma mergulhada nessa questão dos povos da antiguidade para fazer um resumo da contribuição deles. Nesse caso, não precisa exatamente você entender todo o conteúdo, né? Não precisa você saber escrita cuneiforme, papiro, não. Isso é só uma citação para você ter isso como um elemento informativo. Também, algumas coisas que eles descobriram, algumas coisas da geometria, trigonometria, o grego Hiparcos, ele olhava as estrelas e, com o olho, ele classificava as estrelas por um brilho. E ele disse que existia 5 tipos de brilho, estrela de primeira até a 5ª grandeza. E ele usava a tabela do logaritmo para fazer a variação do brilho das estrelas. Ora, hoje, os instrumentos eletrônicos, eles usam exatamente 5 grandezas de brilho de estrelas. E usam uma curva exponencial. Gente, a curva exponencial é a função inversa da curva logaritmo. Então, veja como o Hiparco, ele fez uma coisa linda. Então, é bom a gente saber disso, né? Sem saber essa tecnologia toda, ele fez uma coisa brilhante. Um outro exemplo, que está muito na moda, falar mal dos terraplanistas, é esse trabalho de Eratóstenes. Eratóstenes, que, se eu não me engano, vocês têm, senão eu passo para Gilmax para botar para vocês, um pedaço da aula dado pelo Carl Sagan, que ele mostra a experiência de Eratóstenes, para provar que a Terra é curva. E ele fez isso
sei lá, 300 anos antes de Cristo, sem nenhum instrumento tecnológico. Então, essas informações históricas, elas são fundamentais para a gente bolar uma feira de ciências, uma palestra, uma aula, alguma atividade. Depois, nós damos um pulo muito grande para pedir que vocês mergulhem na que nós chamamos de Idade Média Moderna, que é aquele período na Europa, mais ou menos do período do Renascimento, das grandes navegações, que nós colocamos como sugestão que vocês mergulhem na grande contribuição do Nicolau Copérnico, que foi um grande pesquisador, né? Depois do Giordano Bruno, que é um grande injustiçado pela Igreja Católica, porque ele foi assassinado, foi queimado vivo por defender as ideias dele. Depois, os trabalhos notáveis de Kepler, Galileu e Isaac Newton. Esse é um pacote que a gente coloca a Idade Média Moderna, porque o conteúdo de física e o conteúdo de astronomia que tem de Copérnico até Newton, isso dá mais ou menos uns 300 anos, né, de 1500 a 1700 e pouco, que praticamente toda a física que a gente trabalha hoje em dia está dentro desse período. Então, se vocês puderem investigar o aspecto histórico, claro que ao falar do aspecto histórico da lei da gravitação, das 3 leis de Kepler, você pode entrar no conteúdo, falar o que são as leis de Kepler, qual é a lei da gravitação, mas o foco aqui é a contribuição histórica desses caras, tá? Então, é importante isso, porque a gente vai ver que tem coisas que esses caras usaram, tirando da Grécia, e os da Grécia tiraram dos povos da antiguidade, da Mesopotâmia e outros mais, né? E no fim, nessa linha do tempo, a gente coloca o período que nós chamamos de contemporâneo, que é, a gente começa do ano de 1900, mais ou menos, né? E pede para você investigar como foi a descoberta e a contribuição do Edwin Hubble, aquele negócio da expansão do universo com a velocidade de afastamento das galáxias. Ali tem muito conteúdo. Então, você pode caprichar na história, como foi que ele fez o trabalho dele, o que significou, como uma das provas da teoria da relatividade de Einstein, focando na história, claro, mas se quiser, dar a sua contribuição para mostrar o conteúdo. Mas não é necessário entender, nesse momento, nesse trabalho, tudo sobre a recessão das galáxias, porque envolve a equação de Hubble, a constante de Hubble, a curva que ele usou, o gráfico, o telescópio que ele usou. Então, tem muitas coisas técnicas. E aí é muito conteúdo. O foco do trabalho é a história, nesse primeiro trabalho, tá? A gente pede também que você veja quem foi a pessoa que levantou a ideia da origem do universo. Isso dá uma palestra de cosmologia espetacular, né? E o curioso é que o cara que teve a primeira ideia foi um padre, que é o Jorge Lemaitre, né? E todo o contexto em torno do que ele fez, o significado para ele, para a igreja, que é a católica, ele era católico, e para a repercussão na ciência, né? E todo o bullying que ele sofreu, porque a ideia dele foi muito rejeitada, né? E depois trocaram o nome do projeto dele, que era a célula primordial, o ovo cósmico, e querendo fazer chacota com ele, chamaram de Big Bang, né? E aí o nome pegou, porque na vida, se você fica com raiva quando alguém bota um apelido em você, seu nome para o resto da vida vai ser aquele apelido, né? Então, o Big Bang ficou o nome oficial do modelo que não é um Big Bang. Ele nunca disse que era uma explosão, e não é, mas veja só que coisa irônica, né? Mas então, a gente pede para que você investigue isso na história. Até que no final do trabalho da linha do tempo, a gente coloca, repito, no contexto histórico, as coisas mais atuais da astronomia e da física, né? Que é o bóson de Higgs, a energia escura, a matéria escura e a onda gravitacional. Ora, gente, isso não é para você, nem eu entendo de onda gravitacional, nem eu entendo de energia escura e matéria escura, porque é um negócio meio chato mesmo, mas qual era a ideia, por exemplo, de uma energia escura? Os gregos chamaram de quintessência. Um grego chamou de apeiron, né?
No início da relatividade, o Maxwell e o Morley falaram de éter. E agora se acha uma coisa que muita gente diz que é quinta essência, muita gente diz que é o novo éter, e tem gente que diz que é o vácuo quântico. Será que essas ideias e esses nomes têm uma origem histórica? É muito curioso a gente ver isso. Então, não precisa mergulhar no conteúdo dessas coisas todas. E, por fim, a onda gravitacional. A onda gravitacional, o Einstein previu há 100 anos atrás. Depois ele desistiu, disse que era uma viagem na maionese dele. E agora se detectou a onda gravitacional, que é a grande descoberta. Então, é mais uma linha histórica para a gente poder, quando for trabalhar com uma pesquisa de um tema novo, a gente procurar na história onde isso surgiu no passado. Né? Quer ver um exemplo clássico? A ideia de átomo. A ideia de átomo vem dos gregos, né? O Epicuro, o Leucipo e o Demócrito, que dizia que a matéria não era água, ar, fogo e terra. Eram pequenas partículas chamadas de não divisíveis, átomo, né? Átomo. Mas eles falavam do ponto de vista filosófico. Eles não tinham nenhum experimento, nenhuma equação. Só depois que veio o Dalton, o Thomson e o Bohr e o Rutherford, que eles viram que existia um átomo mesmo, né? Mesmo assim, historicamente, o átomo mudou para esfera rígida, pudim de passas, né? O sistema planetário de Bohr, depois o sistema perdão, de Rutherford, depois o sistema quântico de Bohr. Então, é uma evolução histórica. Tudo é uma descoberta a partir do que o outro fez. Né? Então, essa linha do tempo é para vocês se apropriarem quando vocês forem dar aula de astronomia ou aula de física, de lei de Kepler, gravitação, modelo planetário, parará, parará, vocês terem o que argumentar do ponto de vista da história, porque isso encanta os alunos e isso também bota neles assim uma valorização do passado. O homem do passado, ele não era burro, ele era muito inteligente, porque sem as descobertas dele, os gregos não avançariam, os europeus não avançariam e nós não avançaríamos. Então, toda essa valorização depende da história. Eu estou convencido que um professor de física, além dos outros elementos que eu falei, da arte, da metodologia, do laboratório e do conteúdo, ele tem que inserir história nas suas aulas. Por isso que a gente está aqui pedindo que vocês façam com carinho essa pesquisa da aula de história. Eu vou encerrar aqui para a gente abrir para uma conversa, mas eu esqueci de fazer um convite. Eu vou pedir permissão a vocês e ao Gimax para fazer um convite. No próximo sábado, porque nós mantemos um curso de introdução à astronomia todo sábado à tarde, e o curso acabou. Mas a gente vai manter o horário do sábado com palestras. Então, no próximo sábado, às 2h30 da tarde, nós vamos fornecer o endereço do Google Meet, o link, nós vamos ter uma palestra sobre exoplanetas. O que é um exoplaneta, como se descobrir, quais as técnicas e como está isso hoje. Quem vai dar essa palestra é um doutor em astrofísica estelar, coordenador do mestrado em astroestatística da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, do campus de Mossoró. Diretamente de Mossoró, o doutor José Ronaldo vai falar sobre exoplanetas e suas descobertas. Então, depois eu passo para Gilmax e para todo o grupo, e vou botar nos grupos do nosso projeto Desvendando o Céu Astral. É aberto para todo mundo que queira participar dessa palestra. Eu acho interessante para nós que estamos curtindo a disciplina de astronomia, tá? Então, Gilmax, eu vou encerrar aqui, ver se alguém quer fazer algum debate para a gente continuar a aula. Pronto, a gente abre esse espaço aí para socialização de perguntas, tá certo? Pode ser pelo chat ou você pode dar abertura ao seu microfone e fazer a pergunta ao vivo. E aí, pessoal, estamos aguardando. Eu vi que no AVA tinha lá já uma expectativa de altas perguntas. Agora eu estou esperando essas perguntas que vocês estavam lá comentando, Clérison e outros que estavam lá no comentário. Aguardo. Eu queria saber se
se a situação da pandemia melhorar, se a gente vai poder fazer alguma visita, algum passeio turístico, astronômico. Tem alguma possibilidade disso? Não entendi, quer repetir? Tá ouvindo? Tô. Eu queria saber se a situação da pandemia melhorar, se vai ser possível a gente fazer algum passeio astronômico. Olha, gente, eu ia hoje trazer para vocês uma aula que eu preparei no PowerPoint sobre a história da astronomia em Pernambuco. Mas eu vou deixar para um outro momento, até passar para a Gilmarcos para colocar para vocês também. E dentro desse trabalho que a gente faz de apresentar a astronomia para as pessoas, nós temos uma aula que será uma das aulas práticas desse curso de especialização, mas também é uma atividade aberta, gratuita, para qualquer um de vocês que queiram trazer uma turma de escolas que vocês ministram aula, ou se eu e Gilmarcos, a gente tiver prestígio com a EAD fornece uma ou duas vans, e nós podemos fazer essa aula já atualmente. Por quê? Porque com esse negócio da pandemia, a gente não pode fazer um grande aglomerado, mas o número restrito de pessoas nós podemos. Por exemplo, eu viajei há 15 dias atrás para Santa Filomena, que negócio do meteorito, e nós fomos numa van da rural. A van foi limitada a 7 pessoas. Ora, se a gente juntar essa turma aqui, conseguir uma van ou 2 vans da rural, mais alguns carros, por exemplo, eu tenho o meu carro. O meu carro, pelo protocolo, ele pode levar até 4 pessoas. Se alguém mais tiver um carro, acho que com 2 carros ou 3 carros e uma van, a gente coloca toda essa turma que está aí. A gente marca um dia e um horário para se encontrar, pode ser, por exemplo, na frente da Universidade Rural, e fazer essa aula prática apenas num circuito curto. O circuito curto qual é? É Recife Antigo e o Alto da Sé de Olinda, porque são 2 pontos só, dá para fazer rapidinho. Essa é uma aula que nós fazemos muito, nós vamos com a turma para o local, o prédio, onde o Maurício de Nassau construiu a sua primeira residência, em 1638, e o astrônomo que ele trouxe da Holanda, o George Marggraf, construiu o primeiro observatório das Américas, que fica ali no Recife Antigo, que tem uma placa, e nós paramos, descemos, tiramos fotos e vamos falar sobre toda aquela história naquele local. Foi o primeiro observatório astronômico de todas as Américas, de todo o Hemisfério Sul. Depois, nós saímos e vamos para um local a 3 quadras de distância, onde fica a famosa Torre Malakoff, que é de 1855, que tem um observatório ainda lá. Aí fazemos a visita no prédio, ver toda a história, ver o observatório. E depois nós vamos para o Alto da Sé de Olinda, que tem 2 pontos bem juntinhos. Um é o observatório do Alto da Sé, que é de 1860, que ali foi descoberto o cometa de Olinda, e o outro é um monumento que fica ao lado da Igreja da Sé, onde tem a placa da observação do trânsito do planeta Vênus pelo Sol, onde se calculou a unidade astronômica, a distância Terra-Sol feita em Olinda, gente. E aí a gente fala que é o trânsito, mostra o local. Todos esses pontos são da história da astronomia mundial. Então, essa aula dá para a gente fazer já agora. Depende de a gente conseguir reunir as pessoas, porque tem gente que vem de Surubim, Carpina, Limoeiro, Gravatá, né? E se encontrar, por exemplo, pela manhã, pode ser à tarde também, né? Qualquer dia da semana, preferencialmente final de semana, porque o trânsito fica mais leve para a gente caminhar, né? É mais agradável, mas aí é a combinar, e pode ser uma aula prática, que é uma aula de turismo astronômico. Os outros pontos são mais longe. Nós temos o local que caiu o meteorito em Alagoinha, que é junto de Pesqueira. Temos o Observatório do Sertão, que é em Itacuruba, que é uma visita técnica, que precisa caprichar na visita, porque a gente passa um dia e meio, então dorme lá. Então tem que combinar bem organizadamente, e a gente aproveita o céu do sertão para fazer uma noite de observação astronômica. Essa visita ia ser agora, no final de outubro.
nós cancelamos e colocamos para o final de maio do ano que vem. Poderíamos, inclusive, planejar irmos junto com outro grupo que vai, que é um grupo do projeto Desvendando o Seu Astral, junto com o Espaço Ciência. Aí é mais longe. E agora nós estamos colocando um novo ponto de visitação, que é a cidade de Santa Filomena, onde caiu o meteorito atualmente, que lá está sendo montado um clube de astronomia e um museu, né? Mas esse Santa Filomena também é longe, é lá no sertão. Então, esses pontos de Alagoinha, Itacuruba e Santa Filomena, a gente pode ver com mais calma. Mas, para agora, se a turma topar e a gente combinar uma logística, viu, Gilmarcos? Aí teria que ver com Flávia, com Ana Paula, conseguir, ou então entre nós juntarmos os nossos carros, a gente vai e faz essa atividade, filma, fotografa, dá até um trabalho de monografia ou um trabalho de feira de ciências lindo, tá? Você fazer um banner, escrever um artigo, seja lá o que for, né? Porque são pontos tidos como pontos da história mundial da astronomia, tá? Essa visita a gente pode fazer. Pessoal, perguntas, aproveita aí o espaço, o momento aí, tá certo? A gente tá aguardando aí. Boa noite a todos. Eu tenho, na verdade, são duas perguntas. Primeira delas, essa linha do tempo, a gente deve produzi-la em que formato de documento? O senhor quer num formato como se fosse uma aula, um slide? Ou o senhor quer algo mais formal, como um documento de PDF, catalogado? Como o senhor prefere essa linha do tempo? E a segunda pergunta estamos no curso de Física, e muitos aqui, eu creio, que eles não tiveram contato com o planetário. Seria interessante também a gente fazer também não sei se o planetário ele tá aberto ao público, ou como é que está sendo o processo de visita do planetário. Mas, assim, seria interessante para um aluno de Física, licenciatura, conhecer o planetário, porque muito não conhece. E aí, ali também dá muita informação. Seria bem legal. Beleza, Enildo. A linha do tempo, em princípio, o formato é livre. Se fosse a professora Ana Paula Bruno, ia tacar a BNT na cabeça de vocês, né? Que é para vocês treinarem para escrever artigos dentro das normas. Mas aqui a gente tem um foco da gente essa parte histórica. Então, tem gente que faz a linha do tempo, fazendo assim, cada tópico escreve uma página, uma lauda. Coloca uma pequena imagem para ficar bonitinho e dá uma historiada, sei lá, Aristóteles, aí fala das contribuições dele e vai botando cada um numa página. Eu tenho aceito, nas últimas vezes que eu pedi, em qualquer formato. Você pode ser com a mão, pode ser digitado. Tem gente que faz uma linha mesmo, uma linha do tempo. Eu recebi um trabalho desse de linha do tempo, a aluna pegou um monte de folha de cartolina, fez como se fosse um papiro. Ela foi fazendo a linha do tempo e enrolando. E me entregou um tubo assim, achei lindo, né? Então, depende muito, por isso que eu digo, colocar um pouco de arte, um pouco da questão lúdica, mas tem gente que faz com um formato com vídeos. Cada tópico bota um link. Teve um que fez um negócio extraordinário, que eu não sei fazer. Colocava um tópico e botava um QR Code. Quando você clicava o celular no QR Code, aparecia um vídeo, ou do Netflix, ou sei lá, do YouTube. Aí, puxa, fez um negócio high-tech, né? Eu achei, mas eu não sei fazer isso. Então, em princípio, está livre. De qualquer maneira, o Gilmarcos, ele vai receber e vai fazer também uma aferição para dar nota, porque é um trabalho oficial, né? Aí eu queria que o Gilmarcos também colocasse assim, que preferência ele tem, ou se ele tem uma sugestão de formato. Professor, não, nas outras oportunidades que eu fiquei com a disciplina, ficou livre, só algumas orientações, né? De como é que vai ser. Aí eu estipulei uma semana de orientação. Deixa eu só repassar aqui. Que eu fiz a divisão em 3 semanas, né? Para a gente trabalhar parte conceitual, aí tem a semana de orientação.
que é provavelmente do período de... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que está aqui programado, mas é livre a questão da construção. Deixa eu ver aqui o cronograma, está abrindo aqui. A gente vai disponibilizar algumas orientações do período de 16 a 20, porque o dia 21 é o dia da VA, é o dia de entregar. Certo? Aí a gente vai estar disponibilizando aí para eles, mas a princípio é como você falou, não tem um padrão, né? Agora BNT eu olho, viu? Eu sou frisado em BNT. Volta para lascar. Bom, agora, o Enildo, ele falou uma coisa muito importante aí. Um planetário. Aí você tocou na minha ferida. Por quê? No ano de 1996, a gente adquiriu um planetário para o governo do estado, um planetário móvel, daquele que é inflável, parece uma lona de circo. E a pessoa que foi treinado para pilotar o planetário fui eu. E no Brasil tem uma entidade chamada ABP, Associação Brasileira dos Planetários. E aí nós temos planetários em todos os lugares do Brasil, todos. A única cidade grande que não tem planetário é Recife. Aí nós fizemos um projeto para o governo de Miguel Arraes comprar um planetário grande, feito na Alemanha, feito de cimento mesmo, como se fosse um cinema. Tá? O planetário era 2 milhões de reais. E o governo Miguel Arraes topou comprar. Mas aí Miguel Arraes perdeu a eleição e o governo que veio depois não comprou. Quando foi o governo do prefeito João Paulo, da Prefeitura do Recife, João Paulo do PT, eu trabalhei com ele na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Nós fizemos um outro projeto para o planetário, para ser instalado no Parque do Jiquiá. E o planetário foi aprovado, o Ministério da Ciência e Tecnologia mandou o dinheiro. Até hoje esse dinheiro está passando de... Ninguém está roubando, não, mas está passando na burocracia para ser implantado. Isso já faz 14 anos. Aí o Espaço Ciência não teve paciência e mandou construir um planetário de cimento pequenininho, embaixo do viaduto ali no Parque Memorial Arco Verde. Esse planetário do Espaço Ciência é bem simplesinho, mas vale a pena visitar. E se nós formos fazer essa aula de turismo astronômico, a gente pode terminar, depois que sair do alto da Serra de Olinda, indo para o Espaço Ciência e ter uma aula dentro do planetário. Tem um acesso livre lá. Fora isso, o Espaço Ciência tem um planetário móvel, que ele viaja dentro de um carro para ir para qualquer local. Eu já levei ele para a Rural várias vezes. Então, nós temos uma possibilidade, ou no Espaço Ciência, ou com o planetário móvel, de bolar uma aula dentro do planetário. Eu acho que foi muito bom você falar isso, Enildo, porque não dá para estudar astronomia, principalmente com o intuito de dar aula para as escolas, sem ter um treinamento dentro de um planetário. Então, eu vou pedir a Gilmax para ficar sempre lembrando, e vocês cobrando de mim, de Gilmax, a aula no planetário. Né? E se a gente conseguir uma estrutura melhor, a gente pode viajar para João Pessoa, que tem um planetário profissional do tamanho maior do que uma sala de aula, alemão, de primeira, que está disponível para a gente, porque eu conheço lá o Damião, que é o diretor, e a gente pode ter uma aula dentro de um planetário top, gigantão, tá? Lá na cidade de João Pessoa, que não é tão longe, tá? Então, nós temos várias possibilidades de ter aula em planetário, tá? Mas, vou dizer a vocês, Aracaju tem um, Feira de Santana tem um, Salvador tem um, Natal tem um, Belém tem um, Fortaleza tem 2, Sobral tem um, todo mundo tem. Só quem não tem é Recife. Então, precisamos correr. Eu fiz o projeto para a EAD para comprar um planetário com o dinheiro da UAB. Dava mais ou menos 60 mil reais. Tinha que pedir autorização ao MEC, a maior burocracia do mundo. Né? Então, essas coisas, a universidade até disse que podia comprar para fazer parte das aulas, e até hoje esse negócio está engavetado, tá, né? Mas, assim, é o melhor instrumento para dar aula de astronomia do mundo. É um planetário, tá? Vamos correr atrás, fazer. O professor da UERJ, do Rio de Janeiro, ele fez uma vaquinha eletrônica.
Eu, inclusive, contribuí. Eu depositei R$100. Em 6 meses, ele comprou um planetário de R$60 mil. 60 mil não é nada. Um jogador de futebol, um político, vai num restaurante e gasta 60 mil só de farra. 60 mil não é nada, né? Então, a gente poderia muito bem fazer uma campanha para comprar um planetário, né? O professor... Agora, eu acho que quem pode comprar um planetário é o pessoal do Clube de Astronomia de Surubim, né? Cadê o Felipe? Está por aí? Professor, boa noite, tudo bom? A gente podia inaugurar o primeiro planetário de Pernambuco na cidade de Surubim, com o patrocínio do Clube de Astronomia aí. Felipe tem prestígio lá com o prefeito, 60 mil para o prefeito com dinheiro do Fundeb, né? A gente pode fazer uma fala. O que você acha, Felipe? Rapaz, se desse certo, ia ser uma boa, professor, mas que está difícil, Felipe, mas nesse tempo... É uma pessoa muito bacana. Ele criou o Clube de Astronomia de Surubim. Qualquer dia nós vamos fazer o encontro estadual de astronomia lá em Surubim. Todos nós vamos lá para a cidade de Surubim. Ele recebe muito bem. Ele fabrica telescópio. Ele pode dar uma oficina de como construir um telescópio. Eu acho que essa turma tem muito a aprender com a vivência do Felipe. Até o Gilmax tinha me falado, né? Que descobriu o Felipe aí nessa turma. Então vamos explorar ele, né, Gilmax? Isso. Próxima semana o Felipe vai estar trazendo uma contribuição para a gente, na próxima terça-feira, né? Bota para quebrar, Felipe. Valeu. O professor também queria até dizer uma coisa... Tem prestígio mesmo em Surubim, professor. Pode cobrar dele. Oba! Fala, Felipe. Eu fico empolgado aqui vendo a animação dessa turma com a disciplina e queria dizer o seguinte, já que está tão difícil... E aí, Humberto, beleza? Não sabia que era tu. De reconhecer agora. Já que está tão difícil de sair fazer encontros externos nessa pandemia, se vocês quisessem utilizar do encontro do clube da gente, que a gente votou, sempre tomando os cuidados, como uma extensão ou uma atividade prática da disciplina que a gente está pagando agora, vocês fiquem à vontade aí. A gente podia marcar alguma coisa, seria mais fácil assim, para quem é de Surubim. Mas tem cidade de fora, Limoeiro, Carpina, que podia organizar alguma coisa e a gente marcaria um encontro grandão lá quando tivesse um encontro de astronomia. A gente iria ver Marte, Júpiter, Saturno, iria ver a Lua. Todo mundo ia ter uma oportunidade. Você agora falou, tá lascado. A gente vai, viu? Se prepare. Vamos embora, vamos marcar. Vai todo mundo, você vai arrumar um local baratinho para uma pousada para a gente ficar. Poxa, e vai essa turma todinha, vai preparar um lanche. Eu sei que Enildo come muito, tá? Prepare um bom coffee break, trate bem o Gilmax, que ele merece, e vamos todos para lá. Com certeza. A gente pode programar o seguinte, a gente vai um dia, talvez numa sexta, passa a noite lá, vira a noite fazendo observação, ele tem telescópio, eu levo também daqui, eu levo inclusive uma oficina de foguetes para o dia seguinte, e a gente faz cada um prepara um seminário, uma palestra, sei lá, a gente faz um encontro de astronomia e convida pessoas de fora. O que é que vocês acham, hein, Gilmax? Show de bola. A gente vai, viu? Agora se prepare, viu, Felipe? Poxa, vamos nessa. O prazer é meu. Então vamos lá. Vamos planejar. Só marcar o dia e a hora. Só marcar o dia e a hora que a gente está aqui para isso. Gente, o Felipe recebe você muito bem lá na cidade de Surubim. É bem legal, viu? Boa noite. Só para tirar uma dúvida, a primeira VA vai ser esse trabalho da linha do tempo, é isso? Sim. Ok, pronto, obrigado. E esse encontro em Surubim, né, leva pelo menos uma rapadura e uns 2 litros d'água e a gente toca o barco aí, viu? Porque eu gostei da ideia. Muito bom. Gente, vocês estão de parabéns, o Max, o professor Miranda. Eu já tive a oportunidade de assistir umas aulas deles extra-universidade. E, mais uma vez, é empolgante. Vocês conseguem envolver, isso é muito bom, né? E atrair. E a gente desperta esse interesse pela área. Né? Olha só, vocês todos, a humanidade, ela vai voltar à sua espiritualidade, a sua ciência, sua tecnologia para fora da Terra, para o espaço. O espaço é a bola da vez da humanidade. No período de 1400, 1500, período das navegações, o início do mercantilismo, tudo aquilo,
a humanidade se voltou para fora da Europa, para descobrir as Índias, as Américas, América do Sul, América do Norte. Era a bola, tudo girava em torno daquilo, a economia, a política, tudo. Agora, a humanidade está se voltando para o espaço. As duas áreas que mais empolgam uma criança, um estudante numa escola, é a área de robótica e a área da astronomia. Não tem outras, tá? E se você casar as duas, você fazer robótica espacial, foguete, vida fora da Terra, viagem espacial, tudo isso, isso vai cair no Enem, vai ser conteúdo de feira de ciências, vai ser assunto para dar aula de física, vai aparecer livros, muita pós-graduação nessa área. Então, vocês que são estudantes de física, pensem no futuro científico e profissional de vocês, é o espaço. E a astronomia é a base. Então, vale a pena investir nessas ações. Por exemplo, o Felipe tem um clube de astronomia. É um atrator para jovens, para estudantes, para encantar pessoas. Então, se a gente puder tirar um proveito dessa disciplina de introdução à astronomia, que ela é curtinha, mas focar isso para a nossa vida profissional, a gente vai ter muita atividade e muito conteúdo para progredir. Isso vai abrir espaço para vocês na vida profissional. Tá? Agora, não esqueça, tem que dominar conteúdo, viu? Não pode ser só uma festa, uma empolgação, um encontro de amigos. Porque vai chegar o momento que você vai topar com um concurso, você vai topar com um momento que você vai ter que mostrar que entende o conteúdo. Você não pode falar de Newton somente da maçã que caiu na cabeça. Tem que entender da lei de gravitação. Como é o estudante universitário, vai ter que dominar as equações, fazer a conta para calcular a gravitação, aquelas fórmulas com vetores. O conteúdo não pode ser esquecido, não vamos abandonar. Mas esse formato de investir nas ciências espaciais é o futuro de vocês. E aí, pessoal, mais algum questionamento aí para ser socializado? Tem um grande e importante. Eu quero saber quem é que a gente tem que aperrear para poder liberar um transporte para a gente ir para João Pessoa. Diga aí. Flávia. Opa, nós vamos abusar ela aí. Agora, uma pessoa que é muito querida, que sabe ajudar muito dentro da EAD, é a professora Ana Paula. Ana Paula é uma pessoa muito bacana, uma pessoa que é muito esforçada. Ela e Flávia são muito amigas, se dão muito bem. E aí elas podem, eu posso colaborar com elas para pedir ao diretor a liberação de um transporte. Elas têm conseguido para essas viagens, elas já conseguiram até para Itacuruba, para o sertão, tá? Então, acho que vale a pena. E também para essa atividade em Surubim, e depois Gilmar e Felipe, a gente pode sentar, fazer um planejamento, consultar o restante do grupo, para ver um dia melhor, para a gente fazer, de fato, essa atividade. Eu achei uma boa ideia, viu, Felipe? Coisa boa, que bom que o senhor gostou. Assim, vai ter um encontro de astronomia agora, ou no fim do mês de novembro, ou no comecinho de dezembro, porque já está fazendo um mês que a gente já teve um, e a proposta da gente é fazer encontros mensais. Como está muito em cima da hora esse de agora, a gente pode conversar e fazer, se encontrar nos próximos, tá certo? Aí Gilmar senta na jogada aí para combinar com a turma, para consultar, né? Para afinar as agendas. Tá, Gilmar? E aí, pessoal, mais alguma pergunta, mais algum questionamento? Estamos aguardando vocês aí, vocês lançam aí as perguntas. Enquanto o pessoal vai elaborando as perguntas, professor, deixa eu só frisar sobre a semana de atividades, né? O senhor compartilhou 3 materiais, aí 4 materiais, na verdade, né? E os 3 materiais a gente vai usar nessa primeira unidade. Aí a gente já está utilizando o segundo, que é falando sobre a Mesopotâmia. E tem um fórum rolando, aí a gente está aguardando a participação de vocês aí, tá certo, pessoal? Vai até sábado, né? Por causa, eu coloquei de segunda até sábado, para que vocês possam aproveitar lá para socializar informações, compartilhar vídeos, materiais, tá certo? Para deixar o fórum bem rico, com bastante informações. E eu criei, professor, também uma atividade pedagógica, que eles pudessem criar um vídeo criando o gnomo. Pudesse fazer uma atividade pedagógica para a disciplina também ter um lado pedagógico também para ajudar na elaboração de materiais.
Eu já disse para a Ana Paula que essas turmas desse período agora é uma das melhores levas de estudantes que a EAD tem. Se a gente conseguir formar, até mesmo terminar o curso completo, sem desistência, até levar essa turma inteira para a formatura, não só a gente vai ter gente para a pós-graduação, como a gente vai ter professores bons. Isso é uma coisa maravilhosa para a educação, viu? Então, vamos ver se a gente segura aí, não deixa ninguém escapar do curso, tá? Só o Enildo que está de castigo, que não vai conseguir fazer a especificação agora, né, Enildo? Pois é, professor, mas tudo bem, não tem problema não. Continuo pesquisando, estudando, vendo. Mas vai ter outra no ano que vem. É porque a burocracia é muito forte. Pois é. Mas a gente chega lá. Muito bem. Qualquer coisa aí, a gente amanhã vai abrir inscrição. Beleza, professor. Se ninguém tiver pergunta, a gente pode encerrar, né, professor? Pode sim. Pode. Acho que é um tempo para não demorar muito, porque as atividades culturais, depois de 1h30, começa a dar uma canseira na gente. Pronto. Pessoal, dê uma olhadinha no AVA, tá certo? Teve uma participação boa na primeira semana. A primeira semana foi para falar um pouquinho sobre uma parte de introdução à astronomia. Teve o fórum de perspectiva também. E estamos nessa segunda. Espero a participação ativa aí de vocês na segunda e na terceira e na criação da linha do tempo. A gente vai passar as orientações na semana de orientação, mas vocês já podem já dando uma olhadinha aí, tá certo? Fazendo as pesquisas aí para fazer um material bem interessante para a gente aí, para a gente fazer uma análise. Professor, essa aula vai ser disponibilizada da gravação? Tá sendo gravado, eu vou verificar como é que eu vou disponibilizar lá no AVA, certo? Ok. Agora eu queria que todo mundo ligasse pelo menos a câmera para a gente tirar uma foto, né? Para a gente registrar, né? O momento, né? Bora lá. Deixa eu ajeitar o cabelo. Todo mundo bem bonito aí aparecendo, ó. Vamos ligando a câmera. Aproveitar aí, ó. Bonito é forçar, né? Um minutinho que eu vou colocar perfume. Pronto. Professor Gilmar, aqui no Polo de Surubim a gente tem um grupo no WhatsApp. Se quiser, pode me encaminhar o link da aula que eu repasso lá para eles. Pronto, certo. No final, eu quero falar com todo mundo aí, Enildo, e vai ser bem rapidinho, Enildo, e qual é o nome dela? Edith, tá certo? Eu tenho uma bronca. Beleza. Esses dois são os trabalhadores. Tudo que é trabalho, a Ana Paula fala o nome desses dois aí. Muito bom isso, ver vocês engajados. Na fita. Beleza. Porque a Ana Paula e a Paula falam muito da contribuição de vocês. O Clérison também tem ajudado muito, né? Eles já estão concursando, eles já fizeram o concurso na Federal, rapaz. A Ana Paula já está botando eles direto para Federal já. Olha aí. É bom que tá todo mundo ganhando dinheiro. Vocês podem vir para eles pagar o lanche. Vamos lá, todo mundo sorrindo aí, vamos tirar a foto agora. Escola, né? O Enildo também podia fazer um evento dentro da escola dele. Não é, Enildo? Sim, professor. O pessoal ainda está esperando que o senhor volte aqui para a gente fazer lá oficina e também inaugurar o Clube de Astronomia. Vamos lá. Ótimo. Acho que dessa turma vai sair muita coisa positiva, viu? Vai. Vocês são muito bem falados. Nas nossas reuniões, todo mundo fala de vocês. Essa turma aí, estamos investindo em vocês. Né? Muito legal. Legal, show de bola. Então, podemos ir, né? Vamos tirar foto, esqueci de tirar foto. Vamos lá tirar foto. Então, todo mundo sorrindo aí, bem bonito. Estamos aqui. Fazendo a pose aí. 1, 2, 3. Pronto. Só lembrando que terça-feira a gente tem outro encontro marcado, né, com Felipe, tá certo? Vai ter uma socialização com o Felipe. A gente espera vocês. A gente vai compartilhar as informações, o card e tudinho, para que vocês possam participar, tá certo? O Miranda também vai estar presente com a gente.
para ver. Um grande Certo? abraço, gente. Boa noite aí para Beleza, vocês. valeu. Obrigado, Um professor abraço. Miranda, aí pela disponibilidade. Um abraço Obrigado, a todos. pessoal. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado, professores. Falou. Boa noite. Obrigado, Um boa abraço a noite. todos. Tchau, tchau. Até Até mais. breve. Valeu. Tchau. Um abraço. Valeu. Deixa eu falar rapidinho, vi Enildo e Edith. Deixa o pessoal só começar aqui. Mariano, tem algumas pessoas saindo. Já vi que eu vou tomar bronca nesse negócio. Deixa só, tem duas pessoas ainda. A gente tá esperando o pessoal sair pra gente particular, rapidinho. Ok, professor. Só tá faltando um agora. Deixa eu ver aqui sair. Vê o seguinte aí. Cadê? Deixa Suelton. Ó, vê o seguinte, vocês dois, eu não sei, Edith, deixa eu perguntar. Eu vi que Enildo falou do que faz parte do projeto do professor Miranda, não é isso? Aham. E, ô Edith, Oi, professor. se você faz parte de um projeto, Flávia me disse, não foi? É, no IF. Mas ainda você faz parte desse projeto de astronomia, na área de astronomia? Sim. Pronto, eu quero fazer o seguinte, a gente na próxima semana vai ter a experiência de, eu esqueci o nome dele. Qual foi o nome dele que ele falou agora, que eu não aprendi o nome ainda do pessoal. De Felipe. Felipe vai fazer uma apresentação Felipe. de experiência dele com o clube dele de astronomia, na próxima terça-feira. Eu queria fazer um momento com vocês também, já que a gente quer aproveitar o pessoal do curso que tem experiência. Se vocês poderiam contar um pouquinho da experiência de vocês. Aí poderia ser os dois, a gente poderia dar um tempo, a gente poderia fazer os dois no mesmo dia. Agora a gente marca uma semana aí. E a gente daria um tempo que vocês estipulassem aí, 30 minutos para cada um, ou o tempo que vocês acharem necessário. Vocês topam, né? Sim, sim. Bom, Pronto, tá vocês podem tranquilo. fazer um slide, alguma coisa, vocês para contar a experiência. Como é que é a vivência que vocês estão desenvolvendo para contar para o pessoal? Um É, webinário. no caso, o meu, a gente leva muito, assim, até quando estava antes da pandemia, a gente levava muito trabalho para congressos Pronto. de astronomia, a gente tem até 2 capítulos de livros. Aí, o que é que fala isso Pronto. aí, em relação a isso aí? E Tem, contar. tem modelos, tem modelos didáticos que a gente faz, da estrutura do Sol, tem das Três Marias. Pronto. Então, Mas o professor, que você faz no IF é o quê? É um projeto, é o quê? É um clube, é o quê? Não, é um projeto, agora só que ele não é dentro do instituto, mas ele não é vinculado com nenhum, não é da Pró-Reitoria de Extensão, de ensino, de nada. É um Pronto. professor do IF que Pronto, faz esse. a gente queria ouvir a experiência de vocês, né? Já que vocês estão na disciplina de astronomia e vocês pudessem relatar para vocês a vivência de vocês nesses projetos. certo, aí a gente vai só relatar a vivência, né? Não vai ser Isso. Que vocês uma palestra desenvolvem. falando sobre astronomia, não. Não é palestra, Ok. não. Tá certo? É só para contar um pouquinho da experiência, que a gente quer também ver, socializar a participação de vocês. Tá Tá certo? tranquilo, por mim, tá show de bola. Tá certo? Eu vou ver o seguinte, Felipe vai estar na próxima semana, e na outra semana é a semana da VA, que vocês vão organizar o material da VA. Aí, após VA, que a gente vai fazer tá com vocês. Tá certo? Eu marco Ok. direitinho o dia, tá certo? Tranquilo, por mim Eu já tá vou colocar show de aqui, tá bola. certo? Já até se resolvemos a bronca já, tá certo? Ah, não, então por mim eu pensei que era outro problema, mas tô vendo que tá Não, era só isso mesmo. Tem que dar um suspense mesmo, tá certo? beleza. Obrigado aí para vocês, obrigado aí, Tranquilo. Edith, Valeu, também. professor. Boa noite para Obrigada, professor, vocês. também. Igualmente. Depois eu Até entro em mais. contato com vocês. Tá Tá bom, certo, até professor. mais. Ok, até. Tchau. Tchau.